No dia 2 de novembro de 2008, num domingo às 15 horas, o jato Legacy do Unibanco pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O avião que vinha de Brasília trazia os banqueiros Roberto Setúbal, presidente do Itaú, e Pedro Moreira Salles, presidente do Unibanco, e de lá seguiram para o, entre aspas, hotel. Foi esse o codinome que eles usaram durante mais de 15 meses para se referir à mansão do executivo Israel Weinboim, braço direito da família Moreira Salles, no bairro do Morumbi. Quando chegaram à residência, mais de 40 pessoas aguardavam. Estavam lá irmãos, esposas, filhos, primos e alguns executivos mais próximos. Também esperavam por eles um pequeno contrato de 14 páginas, algumas garrafas de champanhe e uma bandeja de bem-casados. Nascia assim o Itaú Unibanco, o maior banco do Hemisfério Sul, com 575 bilhões de reais em ativos. Chegamos ao último episódio da série sobre a fusão do Itaú com o Unibanco e, para nos ajudar a contar essa história, tivemos a participação especial de um grande amigo aqui do canal. Eu fico lisonjeado, a convite do Curioso Mercado, para comentar os bastidores do que foi a maior fusão de bancos privados do Brasil e talvez do mundo, que é o Itaú com o Unibanco. A fusão, eles não gostam que comente que foi a compra do Itaú por Unibanco, foi uma fusão e a cogestão ela seguiu por muitos anos, né? Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Mas antes de irmos para o próximo capítulo, nós temos um recado que provavelmente você vai se interessar, e é bem rapidinho. O vídeo de hoje foi patrocinado pela Arbor Capital, uma gestora de recursos fundada em 2014 e focada em ações. Desde que foi fundada, a rentabilidade acumulada da Arbor foi de 584% até junho de 2024, contra 149% do CDI e 162% do Ibovespa no mesmo período. Só para você ter uma ideia, em 2023, o principal fundo da casa encerrou o ano com uma valorização de 55,8% e rentabilidade anualizada de 21% desde 2014. Assim como nós investigamos as empresas em que contamos as histórias aqui no canal, a Arbor estuda a fundo a história de empresas para entender ao máximo suas vantagens competitivas e seus motores de crescimento, para encontrar as melhores oportunidades de investimentos no Brasil e no mundo. Se você quer saber mais sobre a Arbor, nós vamos deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo. Com o setor financeiro cada vez mais globalizado, no início dos anos 2000, tanto o Itaú quanto o Unibanco já começavam a analisar algumas alternativas estratégicas. Olhando a consolidação de bancos estrangeiros em mercados emergentes, o Setúbal ficou bastante animado em achar um competidor ou talvez um parceiro para ganhar escala. E o Unibanco, na época, queria aumentar a sua base de clientes e diminuir o custo para isso. Quem fala sobre isso também é o próprio Israel Weinboim, ex-presidente do Unibanco e que trabalhou por mais de 40 anos no banco. O interesse de se conversar foi um interesse muito genuíno de formação de uma grande empresa do setor financeiro que tivesse um controle compartilhado. Quer dizer, acho que todos os principais bancos cresceram, fizeram associações, compraram e tinha chegado a um tamanho onde os players não eram players vendedores. Quer dizer, então, os Moreira Salles não queriam vender o banco, mesma coisa com relação aos controladores do Bradesco, do Itaú, do Santander, nessa altura, do HSBC. Então, para você conseguir continuar criando uma companhia mais eficiente, a percepção de que uma fusão e o controle compartilhado com alguém seria um caminho importante. Essa motivação era uma motivação bastante presente no Unibanco, que, sendo um banco menor, vivia a necessidade de escala. Foi então que, em 2007, uma notícia deixou os banqueiros brasileiros em alerta. Após quase 7 meses de negociação, o banco holandês ABN AMRO, que era dono do Banco Real no Brasil, foi vendido por mais de 100 bilhões de dólares para um consórcio de bancos formado pelo Santander, o RBS e pelo Fortis. O que acelerou a fusão entre os dois fundos?
Primeiro, a compra do Santander. Ele comprou o ABN AMRO, que era um banco holandês, e tinha uma filial no Brasil, que era o Banco Real. Então, o Santander, se instalando no Brasil via Banco Real, chamou a atenção tanto dos Moreira Salles quanto do Setúbal. Pô, vamos ter um player global aqui no Brasil, operando com uma plataforma onde já faz crédito, já faz câmbio, já faz gestão de ativos no Brasil. É, entre aspas, um avanço importante de um competidor global. Com o negócio, que foi a maior fusão do setor bancário da história, o Santander assumiu o Banco Real no Brasil e se tornou o segundo maior banco privado do país, atrás apenas do Bradesco. Foi quando Roberto Setúbal entrou em contato com Pedro Moreira Salles. Mas eu não tenho dúvida que essas conversas ocorreram em momentos diferentes e elas realmente se intensificaram depois que o Banco Real foi vendido para um banco estrangeiro. Porque ali surgiu um certo temor de que o equilíbrio de força entre os bancos privados brasileiros pudesse ser rompida. E isso motivou tanto o Itaú como o Unibanco a acelerar essas discussões. Mas essa não era a primeira vez que os dois banqueiros haviam pensado em unir forças. Aí houve a ideia do Itaú de nos propor uma parceria para comprarmos junto o Banespa. E a minha visão na época é de que sim, era uma boa ideia, mas seria melhor se nós fizéssemos uma fusão dos dois bancos. Por exemplo, o Unibanco era menor do que o Itaú. Então nós precisávamos da escala para baixar nossos custos unitários. Se nós fizéssemos um negócio com o Banespa e nós integrássemos o back-office dos dois, nós estaríamos melhorando a nossa situação. Então, comprar sozinho era um bom caminho. Com todas as incógnitas que havia em relação ao Banespa. O Banespa era um banco que tinha sido federalizado, tinha sido limpo em termos de ativos questionáveis, mas tinha um custo de funcionários muito alto. Então havia muita preocupação se seria viável transformar aquilo numa plataforma rentável. O negócio acabou não indo para frente e, curiosamente, quem acabou comprando o Banespa foi o próprio Santander em 2000. Mas, voltando a 2007, Roberto e Pedro decidiram que era hora de fazer uma aliança e começar a conversar. Como não queriam chamar a atenção, os dois banqueiros, que são vizinhos no bairro Vila Nova Conceição, um dos mais nobres de São Paulo, optaram por se reunir em um local mais reservado. Até porque alguns dos seus principais concorrentes também eram seus vizinhos e tudo que eles não queriam era que surgissem boatos sobre a operação. Bom, a fusão, o início das conversas eram sempre em lugares longe da sede dos dois bancos, sempre em lugares muito afastados da mídia ou possivelmente de concorrentes que poderiam enxergar os dois conversando. E aí passou a ser feito na casa do Israel Weinborn, que é um grande amigo, ao longo de 40 anos foi braço direito dos Moreira Salles. Então, para o negócio tomar corpo, com muita privacidade, todas as reuniões eram feitas na casa do Israel. E já na primeira conversa, os banqueiros resolveram algumas questões essenciais para a continuidade da negociação. Já escolado por conversas anteriores, eu disse a ele, olha, tem 3 coisas que, em geral, impedem um negócio desse acontecer. Um é nome, outra é controle, né? E outra é quem é CEO e quem é chairman. Então vamos resolver esses 3 assuntos. Acho que o nome tem que ser Itaú Unibanco, né? CEO tem que ser você toca um banco maior, né? E a questão do controle, ou é meio a meio ou não tem. Se a gente passar por essas 3, o resto, e passou pelas 3. Então, o primeiro jantar resolveu todos os assuntos. Mas a compra do Banco Real pelo Santander não seria o único fator a acelerar o processo. There is carnage on Wall Street. The shares of the major financial stocks plummeting. It's triggering a major sell-off in the markets. The damage, widespread. Nasdaq's plunging, the Dow Jones Industrial Average is plunging, and oil is plunging. Literally 180 points just added to the decline. You can hear the hollering on the floor. We're down 260, literally in a
a split second right now. The Dow Jones Industrial Average now 500 points on the decline. The headline of the new housing report is grim, that this is shaping up to be the worst real estate market in a generation. We are now at the highest point there, 724. That was the biggest loss we've seen today. We are now in historic territory. Investors are getting their heads handed to them as another U.S. banking Foi no meio da crise financeira internacional que Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles decidiram avançar ainda mais nas negociações. Mas o cenário era turbulento. Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas. No Brasil, a Bovespa interrompeu os negócios pela terceira vez na semana. Bolsas em queda, bancos quebrados, empresas com prejuízos e início de recessão nos Estados Unidos, Europa e Japão. A economia mundial foi para a UTI. E o segundo ponto que acelerou essa fusão foi a crise de 2008 do subprime norte-americano. O Brasil tinha pouca exposição a esses ativos podres norte-americanos. Então facilitava a consolidação entre esses dois bancos e aí o casamento foi perfeito. E foi diante do pânico no mercado financeiro global que um gesto por parte de Olavo Setúbal facilitou a conclusão da negociação. Ele chegou um dia para mim e falou, olha, ele via que estava tudo indo bem e tal, mas eu quero contribuir para isso. Eu acho que a melhor forma de eu contribuir é eu ceder, que nunca tinha sido pleiteado, ceder o cargo de presidente do Conselho do Banco para o Pedro. E o Pedro nunca tinha pleiteado isso. E ele falou, e eu acho que eu não tenho que estar no banco, porque esse vai ser o banco que vocês vão construir, vocês vão definir. Eu acho que eu não vou só atrapalhar estando ali, né? Então, vou dizer, o sinal de apoio desses é fantástico, né? O Pedro ficou muito impressionado, eu lembro, quando eu falei isso para ele e tal, não sei o que, ele ficou assim. Então, o próprio Olavo fez o gesto do lado dele para fazer com que a operação caminhasse. O fato de Pedro Moreira Salles abrir mão do cargo de CEO também ajudou nas conversas. Um grande facilitador foi uma decisão que o Pedro tomou de que ele estava satisfeito com a sua experiência de CEO, ele não estava mais querendo se provar, ele estava tranquilo que tinha feito mais coisas boas do que erradas e que, para o bem da sociedade, da construção dessa companhia, era melhor ter um único CEO. E ele achou que o Roberto seria um CEO melhor do que ele. Então eu disse, puxa, eu contrataria o Roberto para ser meu CEO. Ora, se eu tenho a oportunidade de tê-lo como CEO do Banco Conjunto, é o melhor dos mundos. Eu nunca conseguiria contratar o Roberto como CEO do banco. Então eu acho que esse passo permitiu que o Roberto se tranquilizasse que, de fato, haveria uma voz uníssona na diretoria executiva e que, portanto, não haveria ambiguidades e que você teria no conselho, com a presença do Pedro como o chairman da companhia, a oportunidade de dividir, discutir os assuntos estratégicos. De surpresa, depois de meses de negociações sigilosas, surgiu no Brasil o maior banco do Hemisfério Sul. Um negócio de números grandiosos, Renato. São bilhões em patrimônio, Renata. Milhões de correntistas. Com a fusão dos bancos Itaú e Unibanco, o novo grupo já nasce gigante. A operação, que ainda precisa ser aprovada por órgãos reguladores do governo, foi bem recebida por analistas do mercado. Bom, depois da deterioração da economia global, com o problema do subprime norte-americano, o real se desvalorizou bastante, os dois bancos eram muito fortes no Brasil e se uniram para poder consolidar uma presença não só no Brasil, como no mundo inteiro, e fazendo uma cogestão. Tanto que o Pedro Moreira Salles, eu vou dizer que ele abriu mão de ser o CEO da fusão dos dois bancos para o Roberto Setúbal tomar à frente e o Pedro Moreira Salles ser o presidente do conselho. Foi assim, muito bacana, muito especial, foi assim, inesquecível mesmo, um momento assim, de muita alegria, né? Porque não tinha vazado
Nada. Ninguém tinha ideia, não sabia-se de nada, nada. E foi só, quer dizer, aí diz, bom, tudo bem, então vamos em frente, vamos. Tinha que falar com o Meirelles, tinha que falar com o Manteiga, tinha que falar com o Lula. E só tinha o domingo para fazer isso, porque segunda de manhã tinha que anunciar. Eu lembro do Lula, que é um homem muito sensível, Ele imediatamente percebeu que aquilo... Ele apoiou ali na hora, até porque ele percebeu que aquilo traria uma confiança muito grande, um estímulo muito grande, seria muito positivo para a economia, para o Brasil naquele momento, né? Foi uma operação absolutamente de confiança, né? Confiança minha nele e confiança dele em mim. A gente deverá ampliar a presença na América Latina, possivelmente até em países como o Chile, onde nós já estamos, tá? Ser global player em 5 anos. Então, eu acho que nós vamos seguir um pouco esse plano original. A Itaú Unibanco Holding S.A. terá 14 milhões de clientes, 18% das agências, 19% do volume de crédito, 21% dos depósitos, fundos e carteiras administradas. Não há compra de nada. Isso aqui é uma operação, uma reorganização societária com incorporação sucessiva de ações. Então não tem empresas desaparecendo. No fundo é uma troca de ações. Quer dizer, os acionistas de uma empresa estão trocando ações pela outra empresa, de tal forma que a gente fica com uma única ação, uma única empresa nesse processo de fusão. Com o negócio, o Itaú, terceiro do ranking, e o Unibanco, quinto colocado, se transformam no maior banco brasileiro. A quarta maior empresa de capital aberto da América Latina, o 17º banco do planeta. Com o anúncio da fusão, as ações do Itaú subiram 16,32%, enquanto as ações do Unibanco tiveram uma alta de 8,95% no dia. Vale ressaltar que até outubro daquele ano, os dois bancos já haviam perdido muito valor de mercado por conta da crise financeira. No total, as ações do Unibanco acumulavam queda de 63,8% no ano. Já as ações do Itaú caíam 35% no mesmo período. Juntos, os dois bancos perderam mais de 70 bilhões de reais de valor de mercado. Infelizmente, Olavo Setúbal acabou falecendo poucos meses antes e não pôde ver o negócio ser concretizado. Desde a fusão ocorrida em novembro de 2008, o Itaú Unibanco não saiu mais do topo do ranking dos maiores bancos do Brasil. Em 2009, no primeiro ano com as operações consolidadas, o banco atingiu um lucro líquido de 10,5 bilhões de reais. Foi neste ano também que o Itaú fechou uma parceria com a seguradora Porto Seguro, adquirindo uma participação de 30% do seu capital. Nos anos que se seguiram, o lucro de Itaú continuou crescendo de forma consistente. Em 2013, 5 anos após a fusão, o lucro líquido do banco já havia saltado para 15,7 bilhões de reais. E além dos fortes resultados, o Itaú continuou realizando aquisições. Em 2016, o banco adquiriu a operação brasileira do Citibank por 710 milhões de reais. Já no ano seguinte, em maio de 2017, o Itaú comprou uma participação de 49,9% da XP Investimentos por 6 bilhões de reais. Em 2018, 10 anos após a fusão, o lucro líquido do banco alcançou a impressionante marca de 25 bilhões de reais. Mesmo com as ameaças de fintechs que surgiram no Brasil nesse período, o Itaú continuou crescendo. A tal internacionalização prometida por Pedro e Roberto no anúncio da fusão acabou não acontecendo, conforme eles mesmos reconheceram em uma entrevista para a Folha em 2018. Ainda assim, o Itaú manteve os melhores números do setor bancário. Roberto deixou o cargo de CEO em 2016 e atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração ao lado de Pedro Moreira Salles. Hoje, o Itaú Unibanco é comandado pelo CEO Milton Maluhy Filho. Em 2023, o lucro líquido do Itaú foi de 35,6 bilhões de reais. Em termos de ativos, o Itaú Unibanco continua sendo o maior da América Latina. Porém, o banco perdeu o posto de mais valioso para o Nubank. Mas, e você? O que achou da história do Itaú Unibanco? Escreve aqui nos comentários qual a próxima série que você gostaria de ver aqui no Curioso Mercado. E se você não viu os outros vídeos da série, eles vão estar aqui na tela, é só você clicar e assistir. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.